Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Agradeço ao senhor, agradeço ao doutor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira. Agradeço aqui também ao Eduardo Trindade, nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado, que fez o contato conosco para que nós pudéssemos participar deste webinar. Saudar também ao doutor Alfredo Cantalice Neto, que é vice-presidente da região sul da Associação Médica Brasileira e presidente da Associação Médica Brasileira, a Associação Médica no Rio Grande do Sul, o Dr. Eduardo Henderson, que é gerente geral da Administração de los Servicios de Salud do Estado de Uruguai. Pedir permiso para hablar un poco en español, para saludar a todos los uruguayos que están con nosotros, especialmente al ministro Daniel Salinas, y pedir permisos a ellos que pueda hablar en portugués, porque mi portuñol tiene tal vez un buen acento, pero no es tan bueno en las palabras, especialmente las palabras técnicas que tenemos que utilizar en esta presentación. Entonces es un honor, es muy importante que podamos tener esta cooperación. Estamos hablando, nuestro equipo de salud del estado de Rio Grande do Sul, con la equipo del ministro Daniel Salinas, nuestra secretaria. Estuve en contacto con el ministro en el último sábado, cuando estuvieran hablando sobre cooperación en las ciudades fronterizas, en la frontera, especialmente Rivera y Santana do Livramento, y las otras ciudades como Chuy, que tenemos con la frontera seca, frontera con el estado de Rio Grande do Sul. Entonces es muy importante que podamos estar juntos acá. Seguindo em português, acho que o importante aqui é dividir a nossa experiência do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, acho que é importante, se me permitem fazer um compartilhamento de tela aqui com os senhores, mostrar a nossa situação em relação aos outros estados no Brasil, né? E aqui está. Vou colocar em modo de tela cheia. Nós temos no Rio Grande do Sul uma situação, em comparação com outros estados, de fato mais confortável, né? Não é motivo para comemorações precipitadas, evidentemente, mas é certamente um ponto importante a ser destacado quando nós pegamos os casos por grupos de 100 mil habitantes. Aqui está com uma troca, com uma experiência em relação aos outros países. Se nós trouxermos aqui para os estados brasileiros, a gente vê que existem nitidamente dois grupos, né, de estados que estão com uma evolução, tiveram uma evolução mais forte, especialmente lá no início, e que se destacaram em relação a outros estados, e aquele grupo onde o Rio Grande do Sul é a linha vermelha, que tem uma evolução menor. Aqui fica mais evidente isso quando o estado do Amazonas, por exemplo, vai lá para esta situação de 1.000 casos por 100 mil habitantes. Se nós pegarmos o estado de São Paulo, por exemplo, tem 240 casos por 100 mil habitantes, o estado do Rio Grande do Sul tem 82 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. E aqui, para mim, é um dos gráficos importantes, porque mostra o número de óbitos diários, desde o primeiro óbito registrado no Brasil, e aí fica muito claro nesses gráficos, né, nessas linhas, a situação distinta entre os estados da federação, especialmente ali Amazonas, Ceará, Bahia, começando a ter uma inflexão de curva de óbitos, o Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, com situações muito mais fortes em número de óbitos, enquanto o estado do Rio Grande do Sul, nesse gráfico, nessa planilha, nesse slide fica mais claro,
tem uma incidência de óbitos, número de óbitos diários bastante menor do que de outros estados, né? E aqui o número de óbitos acumulados também, 100 mil habitantes, óbitos por 100 mil habitantes. Em São Paulo, por exemplo, são 16 óbitos para cada 100 mil habitantes, aqui são 2 óbitos para cada 100 mil habitantes. Rio de Janeiro são 30 óbitos para cada 100 mil habitantes, né? Então isso mostra de forma muito clara essa diferença entre os estados, aqui a taxa de letalidade aparente que nós temos. Então, outra apresentação que eu gostaria de mostrar aqui aos senhores é a nossa apresentação sobre o modelo do distanciamento controlado. Eu acho que eu preciso fazer um novo compartilhamento que está no PowerPoint. Eu espero que estejam vendo agora aqui esta tela do nosso modelo do distanciamento controlado. Estão conseguindo ver aqui, doutor Juan Marcos está assistindo, que é ele que está aparecendo na minha tela, por isso que eu estou perguntando a ele. Esse é o modelo do distanciamento. É importante ser dito que é uma estratégia que foi pactuada com a sociedade civil, nós discutimos, dialogamos fortemente com conselhos que nós montamos um conselho da sociedade civil, com a participação, inclusive, do Conselho Regional de Medicina, né, das entidades representativas de médicos no Rio Grande do Sul, de hospitais, universidades e setores importantes da nossa economia, da sociedade, para quem prestamos contas, mostramos o que estamos fazendo e recebemos colaborações e montamos comitês especializados, um comitê econômico, um comitê científico, um comitê de análise de dados. Então, interação permanente com essas representações da sociedade para que nós pudéssemos ajustar conjuntamente o melhor método para o enfrentamento ao coronavírus, conciliando a proteção à vida com a atividade econômica, né? Mas é importante ser dito muito claramente que a prioridade é a vida, evidentemente. Não é uma flexibilização aleatória, não é uma abertura desordenada e não é uma volta à normalidade. É um modelo que nos ajuda a dar maior condição de objetividade para que nós saiamos das impressões pessoais, ou seja, da subjetividade, e possamos, a partir dos dados, dos números, tomar as decisões. Então, nós tivemos, a partir da coleta de dados, que só no momento mais recente se conseguiu fazer, dar essa maior racionalidade, porque no início não havia condições de observar um histórico de comportamento do vírus, a gente usava o que estava observando nos outros países e com as informações, nas condições em que elas vinham para nós. Perdão. Nós não tínhamos base de dados em nível local, e passamos a ter, inclusive estruturamos aqui uma pesquisa inédita no Brasil, que foi a pesquisa de prevalência do vírus, feita pela Universidade Federal de Pelotas, que nos ajuda a identificar a velocidade do vírus, já que há claramente subnotificação por uma série de fatores, seja porque, especialmente no primeiro momento, não havia a disponibilidade dos testes, ou seja porque existem os casos assintomáticos que não são diagnosticados. Então, a pesquisa ela nos ajuda, porque ela é proativa, né? Ela vai atrás das pessoas e aplica na população, de acordo com o seu perfil etário, faixas de renda, distribuição no território, e nos ajuda a extrapolar esses números para o Estado e projetar, então, qual a velocidade que o vírus tem na disseminação no Estado. E também desenvolvemos um novo sistema de controle de ter o que eu chamo aqui o dedo no pulso, né? O monitoramento constante de quantas internações, quantas confirmadas por coronavírus, quantas suspeitas, quantas por síndromes respiratórias em cada um dos hospitais, quantas estão em UTI, quantas em leitos clínicos, o percentual de ocupação em cada região. Todo esse sistema de informação foi desenvolvido para que nós possamos, então, medir e tomar as decisões, sempre com foco na vida, com muito diálogo, como nós falamos, e transparência, com monitoramento intensivo de dados e com exercícios de projeções também,
fizemos uma segmentação do Estado em 20 regiões e também segmentamos os setores econômicos em 12 grandes grupos, e esses 12 grandes grupos em mais de 100 atividades econômicas para as quais foram desenvolvidos protocolos a serem observados em cada grau de risco que foi desenvolvido. Nós estabelecemos, né, essa segmentação do Estado, como aqui está analisado. Estas cores estão variando aqui de acordo com a disponibilidade de leitos de UTI em relação à população idosa daquela região, a população acima de 60 anos, para podermos observar, então, quais as regiões, já que é claro que se observa que há uma gravidade maior para as pessoas de maior idade, então nós calculamos os leitos de acordo com a população idosa, que provavelmente será aquela que mais demandará internações, e esta regionalização foi feita e fizemos a estruturação de um modelo matemático observando critérios e indicadores que são monitorados para que a gente possa medir o nível de risco de cada uma dessas regiões, analisando a propagação do vírus e a capacidade de atendimento que aquela região tem. Então, são vários indicadores que medem a velocidade do avanço, o estágio da evolução, a incidência de novos casos sobre a população e a capacidade de atendimento e a mudança dessa capacidade de atendimento, né? E atribuímos, de acordo com o que esses indicadores apresentam, bandeiras amarela, laranja, vermelha ou preta para cada uma dessas regiões. E, de outro lado, fizemos essa segmentação setorial que eu abordei aqui, analisando, de um lado, um indicador de segurança em relação ao contágio, ou seja, o nível de risco que uma atividade econômica expõe os seus colaboradores e a população, e o impacto, dando maior relevância para a segurança, evidentemente, né, para o menor risco de contágio em relação ao impacto econômico, mas medindo também o impacto econômico daquela atividade. Então, aqui está o gráfico, né, que representa isso, porque a gente tem num eixo o nível de risco da atividade, e no eixo horizontal a relevância da atividade econômica do nosso Estado. Então, a gente observa, por exemplo, né, que aquela bolinha com o número 1 no gráfico, mais à direita, na parte superior à direita, é agricultura e pecuária. É relevante economicamente, por isso está mais à direita, e tem um nível de segurança mais alto, por isso está mais alto, né? Em contrapartida, né, aquela atividade 51, que está mais abaixo, e no quadrante esquerdo inferior, nós temos a atividade do transporte aéreo, por exemplo, que tem maior risco e menor relevância econômica. E assim distribuem-se uma série de atividades econômicas. Isso aqui nos ajudou a definir o nível de protocolo mais ou menos restritivo para cada atividade, observando sempre o risco de contágio e o impacto na atividade econômica do Estado. E assim fizemos protocolos, analisando os protocolos nacionais, a sugestão de protocolos encaminhados pela sociedade. Nós fizemos, como eu disse, um diálogo, apresentamos, recebemos sugestões, devolvemos, foram analisados, fizemos um ping-pong aqui, né, até chegarmos a um nível de protocolo que fizesse sentido do ponto de vista científico e que economicamente também não inviabilizasse, mas também não comprometesse a segurança do ponto de vista sanitário, né? E aí definimos os tetos de operação, modo de operação, horário de funcionamento, as questões de prevenção que são obrigatórias e protocolos de prevenção recomendados, como desde o monitoramento de temperatura, a testagem dos colaboradores. E aí definimos, então, para cada, por exemplo, aqui, na atividade de alojamento e alimentação, nos subtipos que ali estão presentes, restaurantes de buffet, lanchonetes, hotéis similares, qual o protocolo a ser observado em cada uma das bandeiras, né? E tudo isso está disponível num site que é o distanciamentocontrolado.rs.gov.br, sendo atualizado semanalmente, analisados os riscos de cada uma das regiões e com as bandeiras laranja, vermelha,
preta ou amarela, né, que é a menos restritiva. Aliás, a nossa decisão foi, inclusive, partir da bandeira amarela, ou seja, sem uma bandeira verde, porque, a rigor, entendemos que nenhum local está verde na compreensão que se tem da cor verde, que é livre, né? Todos estão no mínimo, estágio de alerta, partem da bandeira amarela, porque mesmo que tenham menos casos, em todo o estado nós temos casos e todos, portanto, devem estar em situação de alerta em relação ao coronavírus. E para finalizar aqui aos senhores, compartilho aqui a nossa última alteração de bandeiras, né? Deixa eu ver se essa tela aqui está sendo compartilhada. Esta aqui é a nossa última alteração de bandeira, só para dar o exemplo aqui aos senhores que nesta última semana, né, o Estado está nesta condição, as regiões de Uruguaiana, que é a região 3, ali, que inclusive faz fronteira com o Uruguai, região de Capão da Canoa, no litoral norte do estado, migraram da bandeira amarela para a bandeira laranja, né? E por quê? Por exemplo, elas migraram aqui da bandeira amarela para a bandeira laranja, porque em alguns indicadores elas pioraram, como, por exemplo, a variação semanal do número de novas hospitalizações COVID, né? A Uruguaiana estava em bandeira laranja neste critério e passou para a bandeira preta, porque depois, no final, a gente tem essa série de critérios, e no final a média ponderada destes critérios é que constitui a bandeira final daquela região, né? Então, ela melhorou em alguns indicadores, piorou em outros, e isso foi suficiente para que ela migrasse de bandeira amarela para bandeira laranja, assim como em Capão da Canoa também houve piora, por exemplo, no mesmo indicador, e além disso, no número de novas hospitalizações de Covid em relação à população e também na incidência de novos óbitos sobre a população. Então, a gente monitora em cada região esses indicadores, cada um deles tem um peso relativo na definição da bandeira final e nos ajuda a definir de forma objetiva, compreensível para todos, o porquê que uma região com mais ou menos restrições do que outra região. É um modelo que, evidentemente, como inovador e inédito que está sob análise. Nós montamos um comitê com especialistas aqui também para nos ajudar, uma espécie de conselho curador, além do comitê científico que nós temos. Montei um conselho de assessoramento aqui ao gabinete, que tem especialistas, como, por exemplo, o Dr. Januário Montoni, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, que nos ajudou a construir um modelo, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde também, e ex-secretário estadual de saúde, o Gabardo, o Dr. Torelli, que está em São Paulo hoje, gaúcho, que está em São Paulo, acompanhando a situação por lá, então já nos ajudando a entender, a partir dos indicadores de São Paulo, antecipar pontos para o nosso modelo. Então, nós montamos um conselho que também nos assessora diretamente, além desta oitiva que fazemos aos especialistas que estão no nosso comitê científico, no nosso conselho da sociedade civil. Para encerrar aqui a minha manifestação, eu gostaria de agregar que esta oposição, né, que infelizmente o governo federal, na liderança do presidente da República aqui no Brasil, está fazendo entre e saúde, é no mínimo equivocada, e por conta de que não há esta oposição, pelo contrário, há, na minha visão, uma relação de dependência entre economia e saúde. Sem se oferecer à população segurança do ponto de vista sanitário, da preservação da sua saúde, da saúde coletiva, da vida, das suas vidas e da vida das suas famílias, evidentemente, o consumidor altera o seu comportamento de consumo e o investidor altera o seu comportamento de investidor pela incerteza, né, futura, pelo cenário incerto que se tem pela frente. E consequentemente, se paga um preço econômico pesado,
Portanto, para que a economia reaja, antes de mais nada, é importante oferecer segurança do ponto de vista sanitário, sem o que não há como demandar reação do ponto de vista econômico ou esperar que haja reação do ponto de vista econômico. Por isso que o nosso modelo, a gente entende aqui, ele traz uma melhor conciliação, garantindo esse cuidado com a saúde, porque os indicadores são objetivos e nos ajudam a identificar a região para atuarmos no local em que se fizer necessário, na proporção em que se fizer necessário, no momento em que se fizer necessário para sermos mais restritivos, mas não deixando de agir. Isso que é muito importante ser salientado. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar esta experiência com os senhores e agradecer mais uma vez a todo o apoio e a toda a participação que a nossa Sociedade Médica do Rio Grande do Sul, aqui, né, o nosso Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica no Rio Grande do Sul, tem dado com o seu conhecimento, com a sua colaboração para este modelo e para o nosso enfrentamento aqui ao coronavírus no nosso estado. E, mais uma vez, agradecer também a equipe ministro Daniel Salinas. Ahora lo puedo ver acá en imagen, ministro, y agradecer por estar con este protocolo de cooperación que está se construyendo con nuestra equipe de salud del estado de Rio Grande do Sul, con ustedes en Uruguay para las ciudades de frontera. Muchas gracias. Agradecido, o governador Eduardo Leite, pela excelência de sua apresentação, pelo trabalho realizado pelo seu governo, levando as lideranças científicas e agregando os conhecimentos econômicos para o bem-estar da população do nosso Rio Grande do Sul. Eu passo a palavra ao nosso presidente Lincoln. Apenas para aproveitar a oportunidade e cumprimentar o governador, parabenizá-lo pela excelência do trabalho. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar a doutora Mayra Pinheiro, que representa aqui conosco o Ministério da Saúde. Estou vendo ela e meu caríssimo Hélio Angotti, muito obrigado pela presença. E aproveito, meu caro doutor Daniel Salinas, é sempre um prazer revê-lo. Muitíssimas graças por contribuir com nós. Espero que podamos sair de acá com algo de concreto que permita garantizar a segurança de todos os cidadãos de los dois lados da fronteira. Muitíssimas graças a todos. Doutor Eduardo Leite, mais uma vez, governador, muito obrigado, parabéns. E, Chagas, vamos seguir adiante, porque acho que o importante é ouvir as autoridades falarem.